Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Meu Jesus, ajuda-me a fazer este tempo de oração. Ajuda-me a parar, agora que estou de férias ou que ainda em tempo de trabalho, se torna mais difícil perseverar diante da tentação da praia e do calor. Ajuda-me a rezar a cada dia. Ajuda-me a rezar agora. Começamos por ouvir o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus passou através das searas em dia de sábado e os discípulos, sentindo fome, começaram a apanhar e a comer espigas. Os fariseus viram e disseram a Jesus: "Vê como os teus discípulos estão a fazer o que não é permitido ao sábado." Jesus respondeu-lhes: "Não leste o que fez David quando ele e os seus companheiros sentiram fome? Entrou na casa de Deus e comeu dos pães da proposição, que não era permitido comer nem a ele nem aos seus companheiros, mas somente aos sacerdotes. Também não lestes na lei que ao sábado, no templo, os sacerdotes violam o repouso sabático e ficam isentos de culpa? Eu vos digo que está aqui alguém que é maior que o templo. Se soubesseis o que significa eu quero misericórdia e não sacrifício, não condenaríeis os que não têm culpa, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado." Jesus, ouvimos esta tua palavra e, mais uma vez, somos convidados a ver a dureza de coração dos fariseus, mas também a tua misericórdia e a tua paciência para com eles e para connosco. Jesus, neste contexto da lei judaica, da lei de Moisés, segundo a qual ao sábado não se pode trabalhar, causou muito escândalo que os teus discípulos, naquele dia de sábado, tivessem trabalhado apanhando as espigas no meio das searas. E para os fariseus aquela era mais uma prova de que tu não podias ser boa gente. Afinal de contas, tu e os teus discípulos não seguiam escrupulosamente a lei de Moisés. E é neste contexto de acusação que tu, Jesus, vais lembrar-nos que Deus, o teu Pai, o nosso Pai, prefere a misericórdia ao sacrifício. Prefere a compaixão à dureza de coração que se agarra à lei de Moisés de forma inflexível e se torna ainda mais impiedoso perante a fragilidade, perante a fome ou perante a doença. É verdade que a lei de Moisés prescreve a proibição de trabalhar ao sábado, a viver o Shabat, viver esse dia do repouso para melhor louvar a Deus. Mas esse louvor a Deus não pode ficar indiferente às dores e às necessidades dos que estão à nossa volta. Quem hoje visita a Terra Santa, num sábado, sabe que até os elevadores param em cada andar dos hotéis para que os judeus não tenham de carregar no botão, não tenham de ter esse trabalho. Eles são e continuam a ser muito zelosos desta parte da indicação da lei. Mas este zelo pela lei acabou por cegar os fariseus. E tu, Jesus, vens denunciar isto e vens convidar a um novo olhar sobre a lei, sobre a bondade da lei de Moisés. Tu, Jesus, vens falar com autoridade, vens mostrar-te acima da lei de Moisés. Em tantas ocasiões, tu disseste, ouviste o que foi dito pelos antigos, isto é, pela lei de Moisés. Eu, porém, digo-vos. Jesus, tu mostras a tua autoridade também, dando o exemplo do próprio rei David, que era para os judeus uma referência, embora tivesse vivido 1000 anos antes de ti, era uma figura que marcou toda a história de Israel e que marcou também a própria expectativa messiânica. Os judeus esperavam que o Messias viesse na linha de David e viesse também com essa autoridade de David para expulsar o povo de Israel, o povo romano de Israel.
E tu, Jesus, dás esse exemplo do rei David, para dizer que o próprio rei David e os seus também comeram dos pães da proposição em dia de sábado. Então, tu, Jesus, diante do escândalo, vens dar a tua autoridade e vens dar esse exemplo do rei David para te mostrares acima da lei e para te mostrares acima do templo, acima do sábado. Numa outra ocasião, até chegarás a dizer: destruí este templo e em 3 dias eu o reedificarei. Nessa ocasião, procuravas ajudar-me a compreender que o templo já não é apenas aquele edifício em Jerusalém, mas o templo, o lugar onde encontramos Deus, é em ti mesmo, Jesus. Tu és o templo de Deus e em ti podemos entrar em comunhão com o Pai. Senhor Jesus, ajuda-nos a entrar nestes mistérios, a compreender melhor quem Tu és e a compreender também que não podemos deitar fora toda a história de Israel, nem podemos deitar fora a lei de Moisés. Na verdade, Tu não vais revogar a lei, mas vais completar a lei e vens trazer essa alma à lei que é o mandamento do amor. Amai-vos como eu vos amei. E segundo esta lógica do amor, então podemos viver melhor segundo a lei. Nestes dias de campos de férias, curiosamente, também tivemos o rei David como modelo para um dos dias. E uma das coisas que vimos é que o rei David, tendo tido tantas graças de Deus, mas tendo feito também tantas asneiras, experimentou a misericórdia de Deus. E nós precisamos desta misericórdia. Se nos agarramos em demasia à lei, podemos também nós tornar-nos como estes fariseus. Precisamos de um olhar de misericórdia. Nestes dias de campo, fizemos uma peregrinação até ao Coço, aqui perto de Montemoro Novo, onde estão as irmãs monjas de Belém. E aconteceu um episódio muito engraçado. Num dos dias estávamos combinados para dormir lá no mosteiro, ao relento, e para depois fazer uma peregrinação desde o mosteiro até ao nosso campo. Eu vim dormir a casa e na manhã cedo saí para ir até ao mosteiro, pus o caminho no GPS e durante uma parte do caminho, entre estas estradas de terra batida aqui no meio do Alentejo, fiquei sem rede e estava já muito próximo de chegar ao mosteiro quando fui parar a uma zona onde havia um portão fechado com um cadeado e com um código que eu não sabia. De repente, fiquei ali sem rede e sem ter como chegar ao mosteiro. Voltei para trás, preocupado e a pensar como é que vou fazer para chegar ao pé dos jovens, quando encontrei um homem numa casa ali perto, por acaso, com um cão, e perguntei-lhe como é que eu faço para chegar ao mosteiro das monjas de Belém. E o homem disse-me: pois, olha, tem de dar uma volta meia hora, é muito perto daqui, é meia hora daqui, o Alentejo é tudo perto. E vai pela direita, depois vai pela estrada de Alcatrão e vai dar à estrada e depois já consegue chegar pelo Coço até ao mosteiro das monjas de Belém. E eu perguntei ao senhor: como é que o senhor se chama? E ele disse-me que se chamava Custódio. Custódio é outro nome que damos aos anjos da guarda. Foi um autêntico anjo da guarda que me apontou o caminho até ao mosteiro das monjas de Belém. E conto-vos esta história porque nestes dias de férias precisamos de estar atentos aos sinais de Deus, aos custódios, aos anjos que Deus continuava a mandar para nos apontar o caminho de conversão, o caminho de misericórdia. Senhor Jesus, não nos deixes ficar acomodados neste tempo de férias. Não nos deixes ficar preguiçosos neste tempo de férias. Ajuda-nos a perseverar na oração. Ajuda-nos a divertir-nos bem, com alegria, a termos tempo para descansar bem na companhia da família e dos amigos, mas também a servirmos bem neste tempo de verão. Que este tempo de oração possa alargar o nosso coração para a misericórdia de Deus, que sempre nos é dada
e que por meio de nós também deve chegar a todos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.